Olá, irmãos e irmãs. A nossa saudação a todos vós é em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, da sua maravilhosa graça e do amor eterno do nosso Deus Pai e da iluminação e consolação no Espírito Santo. Vamos para mais uma reflexão do tema O Fruto do Espírito. E nesse momento falaremos do domínio próprio como um gomo, uma parte desse fruto do Espírito. Então, nosso tema é domínio próprio, o alvo a ser buscado pelo cristão. Entendemos que, como cristãos, devemos ser seguidores de Cristo. Dessa forma, o nosso viver, as nossas atitudes serão buscadas no perfil e no modelo que Cristo deixou para cada um de nós. O significado de domínio próprio, os dicionários populares, eles dizem o seguinte, que domínio próprio se diz da pessoa que consegue dominar os seus impulsos, da pessoa que controla seus atos e suas emoções. Por exemplo, uma pessoa pode nos fazer raiva e a nossa vontade, de repente, é revidar e partir para uma agressão ou então para a mesma atitude que a pessoa teve para conosco. Mas nós somos seguidores de Cristo, nós temos o domínio próprio. Então, a nossa atitude será controlada e será bem diferente da pessoa que nos agrediu. O grego, ele traz um significado mais profundo da ideia domínio próprio, porque ele transmite a ideia de palavra composta e de uma obrigação que você vai ter consigo mesmo. Tanto Paulo quanto Pedro, especialmente Pedro, na sua segunda carta, ali no capítulo 1, versos 5 e 6, e aqui o apóstolo Paulo, no texto de Gálatas 5, 22 e 23, eles trabalham a ideia de dikossastomeia. Esse termo quer dizer que você e eu somos mordomos de nós mesmos, ou seja, devemos ser mordomos de nós mesmos. A pessoa que não tem o domínio próprio, que não se equilibra na hora de agir, na hora de responder, é uma pessoa que não é mordoma de si mesma, ou seja, ela não tem cuidado consigo mesma. Então vamos ler Gálatas 5, versos 22 e 23. Diz assim a palavra de Deus: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Ainda tem outro texto bem paralelo a esse, e eu gostaria de convidá-lo a ler, que é 2 de Pedro, capítulo 1, os versos de 5 a 8. Diz assim a palavra do Senhor: Por isso mesmo, vós reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque essas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante que esses dois textos, eles são paralelos, bem parecidos. Pedro já trabalha com algumas aplicações e associações desses termos
que são parecidos, que um vai ajudar o outro no comportamento da vida cristã. Agora é interessante que Paulo, ele começa com amor, né? O fruto do Espírito é amor. E Pedro termina a sua lista com amor, né? Associando a piedade à fraternidade e a fraternidade ao amor, né? Pedro chega até a dizer que o amor, né, intenso, o amor verdadeiro, ele cobre multidão de pecados. Domínio próprio, né? Já vimos aí o significado e o grande desafio que temos pela frente. Entendemos, irmãos, que não basta somente sermos crentes, porque hoje o nome crente está muito banalizado, né? Se nós formos colocar no bico do lápis as atitudes de nossos irmãos que se dizem crentes, é um pouco complicado. Vejam bem, não estou dizendo que essas pessoas não são crentes, e nem estou dizendo também que não são salvas, mas me chama muito a atenção a atitude dessas pessoas. Não, a atitude não é só de quem rouba, não é só de quem mata, não é só de quem trama a maldade, mas a atitude até mesmo nas redes sociais, de apelido pejorativo, de chamar as pessoas que são nossos semelhantes de filhos do capeta, filhos do diabo, como se nós fôssemos deuses, como se nós fôssemos perfeitos. Essa atitude, eu quero dizer para vocês, irmãos, que ela não é de cristãos. Ela pode ser de crente, ela pode ser de religioso, mas ela não é de cristãos. A atitude de um cristão que tem o domínio próprio é bem diferente, é muito diferente. Vejam bem, a igreja da Ásia, né? Eu vejo aqui que João escreve a sua terceira carta à igreja de Éfeso, mas em algum ponto da Ásia, essa igreja tinha 3 líderes, 3 grandes bispos, né? Ela tinha Demétrio, ou Demas, ela tinha Gaio e ela tinha Diótrefes. Veja na carta como João mostra, escreve, descreve a atitude de cada um desses irmãos. E vejam só, eles eram líderes, eles eram bispos. Ele fala que Gaio tem um comportamento de acordo com a verdade. Ele fala que Gaio é filho da verdade. Ele fala que Demétrio ou Demas tem um comportamento que as pessoas não têm nada de mal para falar de seu comportamento, porque ele é um homem bom, é um homem justo, é um homem fiel a Deus, em primeiro lugar, e depois um homem que demonstra amor e domínio próprio pela comunidade. Mas vejam só o que ele fala de Diótrefes, a partir do verso 9. Ele diz que Diótrefes é indigno do cargo que tem. Ele fala que Diótrefes resiste à pregação, odeia a pregação. Ele fala que Diótrefes não gosta do apóstolo João. Ele fala que Diótrefes, como se não bastasse, não faz o bem e não deixa que ninguém faça. Ultimamente nós estamos vivendo isso na política. Há alguém que quer que você torça pelo candidato dele, que você seja do partido dele a qualquer preço, seja de esquerda ou de direita. E isso está passando o limite da compostura cristã e há muitas agressões. Vocês podem imaginar que eu tenho 5 amigos aqui no Facebook. Vocês podem imaginar o que eu leio e o que eu vejo, né? Pessoas, até pastores, homens e mulheres de Deus, eu sei que são pessoas salvas, mas não têm domínio próprio na hora de falar, né?
Podemos ver isso também em várias pessoas, em professores que conhecemos, até mesmo em irmãos, para nossa tristeza, né? No comércio onde você vai, né? A figura de políticos ilustres, né? Pessoas que não têm a sabedoria, não têm o domínio próprio. Então é complicado. Por exemplo, Provérbios 2, do verso 11 ao 14, ele vai dizer que quem não tem domínio próprio, em outras palavras, é louco. Não é uma figura humana digna de se relacionar, porque ele diz o seguinte aqui: o bom siso te guardará, e a inteligência te conservará, para te livrar do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas, para te livrar dos que deixam as veredas da retidão, para andarem pelos caminhos das trevas, para te livrar dos que se alegram de fazer o mal e folgam com a perversidade dos maus. Que tristeza, né? Que pena. Mas eu não tenho receita, irmãos, para dar para vocês a respeito do domínio próprio. Quem de nós nunca errou uma vez e nunca se arrependeu de algo que disse e depois que veio, que caiu a ficha, depois que chegou o arrependimento, já foi muito tarde? Mas há momentos que nós podemos mudar. Nunca é tarde. Se você me perguntar qual o remédio para você fortalecer esse gomo do Espírito, do fruto do Espírito, chamado domínio próprio, irmãos, eu tenho algumas dicas aqui. Eu trabalho muito isso em teologia pastoral com meus colegas. A primeira delas é ler livros sapienciais, como ler o livro de Provérbios. Faz muito bem para quem procura a sabedoria, o bom comportamento, a ética e o domínio próprio. Os 10 mandamentos também vai ajudar. As bem-aventuranças também vão fortalecer. E estudar algumas parábolas, como do bom samaritano, do filho pródigo, da casa construída sobre a rocha. Essas parábolas têm muito o que nos ensinar a respeito da piedade, da vida cristã, da busca pelo bem e de viver pela fé agradando a Deus. Eu vou aqui elencar ditados que nós ouvimos. São antigos esses ditados. Por exemplo, o primeiro diz: quem diz o que quer, via de regra, ouve o que não quer. Então, cuidado com o que você diz. Um outro aqui, ele é chinês. Quem faz o que quer, geralmente agindo por impulso, pode pagar muito caro por uma atitude mal tomada o resto da sua vida. Que Deus abençoe nossos corações nesse momento tão maravilhoso que Deus nos deu e que você e eu busquemos o domínio próprio, o equilíbrio, sejamos mordomos de nós mesmos. De Sastomeia diz que eu tenho que cuidar de mim. Eu tenho que cuidar de mim no meu falar, no meu pensar, no meu agir. Porque é através dessas atitudes que eu irei glorificar ou não o nome daquele que eu sou seguidor. Por isso, você e eu somos cristãos. Que Deus nos abençoe e que Cristo seja visto nas nossas vidas. Amém.